Queria agradecer aqui o convite para participar com vocês desse debate. E gostei muito da apresentação do Bart aí. Parece que até dobradinho. Eu já estou há 2 anos fora do governo, mas a gente continua batendo bola, né, Bart? Tá bom esse negócio. Mas eu queria dizer o seguinte para vocês. Primeiro, quando o Nassif me convidou aqui para falar sobre modelo de gestão, eu falei, não, esse negócio aí é com o Marinho. Esse negócio de modelo de gestão, discutir matricial, não é comigo, não. O que eu me preparei para conversar com vocês hoje aqui foi uma experiência, um relato de uma experiência concreta de gestão. Isso porque, quando a gente pensa em modelo, e todos nós aqui estudamos modelo, né? Nós estudamos aí o Fayol, o Taylor, o Weber, né? E depois o Balance Scorecard, depois tem um monte de gente falando de modelo. E modelo é muito interessante para a gente conhecer. Agora, não dá para aplicar modelo, assim, ó, vou aplicar esse aqui. Esse negócio é tudo. Como os gringos vão falar, tem uma caixinha de ferramenta, aí você vai lá, abre a caixinha, fala, agora eu vou usar um negócio. Aí você usa parafuso, usa alicate, martelo, enfim. Para cada situação, você vai combinar um conjunto de ferramentas, tá certo? Então é mais ou menos assim que eu penso essa questão, olhando para o dia a dia. Não estou pensando nos grandes reformas, nos grandes modelos, que, como diz o Bart aqui, quando você vai fazer uma grande reforma, é quando você tem um grande problema, né? Ou você tem uma ruptura, aí você tem grandes movimentos. Fora disso, vamos fazendo os ajustes ali, de acordo com a necessidade. E uma das coisas que eu aprendi ao longo desse tempo, Nassif, é que mudanças em determinadas organizações, determinados momentos, a primeira coisa fundamental é que haja um alinhamento dos astros. Se não tiver um alinhamento dos astros, e nem sempre você tem um alinhamento, o Sol está aqui, a Lua está do outro lado, Marte está de cá, então não funciona esse negócio. Tem que alinhar os astros. E quais são os astros na gestão pública que tem que ser alinhados? Basicamente, 2 grandes astros. De um lado, a decisão política, a vontade de fazer determinadas coisas. E do outro lado, a competência técnica, a capacidade de responder àqueles desafios. Então, da minha experiência concreta, as coisas que eu mais me orgulho é de ter participado de grandes processos. Um deles, que você acabou de citar aqui, foi o processo da modernização da Secretaria da Fazenda de São Paulo no governo Covas. Ali tinha um alinhamento muito claro, a vontade política do Covas, do Nacan, de fazer a modernização na Secretaria da Fazenda. E do outro lado, a competência técnica instalada lá, do Eurico Ueda, Walter Sobol, Harumi, Leone, Nelson Machado, enfim, um monte de gente, não era um cara, outro, não. Tinha um monte de gente disposta a fazer aquilo. Então, nós fizemos realmente em 4 anos de mandato do COP, os 4 primeiros anos, uma revolução na Secretaria da Fazenda. Implantou sistemas informatizados de fiscalização, implantou-se modelos de conhecimento forte na escola fazendária e assim por diante. Foi realmente um grande momento. No caso que eu vou relatar aqui agora, esse inclusive está descrito já em vários papers aí, essa experiência da Fazenda de São Paulo. Mas o que eu quero relatar aqui um pouco é a experiência na Previdência Social. Aqui também nós tivemos um alinhamento dos astros. Qual foi o alinhamento que teve ali? O presidente Lula me convidou para ser ministro e disse com clareza o que ele queria. Eu perguntei, presidente, qual é a missão? O que quer fazer? Foi muito tranquilo, muito simples, muito objetivo. Precisa combater as fraudes e as filas. Bom, só isso. Não tem conversa, não, é isso, fraude e filas. Bem, e eu, por meu turno, disse, bem, presidente, ótimo, vamos fazer isso. Eu só tenho uma questão. Eu vou profissionalizar a gestão. E ele disse, está correto, é isso mesmo, tá bom. Abençoado pela presidente Dilma, que na época era a chefe da Casa Civil. Então, está resolvido. Então, a partir disso, é que nós começamos um trabalho. Eu tinha um alinhamento claro e tinha uma grande competência técnica instalada na Previdência Social. Todos os funcionários públicos
Aliás, isso aqui é importante. Todo funcionário público, não tinha nenhum consultor externo, não tinha nada. Era o pessoal que estava lá, que sentiam na pele as dificuldades do dia a dia, sentiam a pressão da comunidade na porta da agência, exigindo os seus direitos e não conseguindo atender. O funcionário entrava em crise, em pânico, ia para o INSS, né? O funcionário ia para o INSS, tirava licença médica também, não é uma licença que você deu um pouco, mas parece uma ironia, mas ele entrava em licença porque ele não aguentava a pressão. Assim, milhares de pessoas ali. Bom, então, mas tinha uma competência muito forte instalada, conhecedora dos problemas, só precisava desse alinhamento. Bom, então, o que nós podemos dizer é o seguinte: como é que nós fizemos esse alinhamento? Primeiro, nós tínhamos uma visão estratégica do governo federal, muito clara, de buscar a inclusão social. Então, essa era uma estratégia claramente definida. E isto ia se apoiar, ou se apoia, nessa nossa discussão, em dois pilares. O fortalecimento do diálogo social, então ampliamos a competência do Conselho de Previdência Social e a busca de garantir os direitos previdenciários, o acesso aos direitos previdenciários, porque não estava sendo acessado, não tinha condição de acessar. E a profissionalização da gestão era uma variável fundamental desse nosso modelo, ou seja, ações para melhorar o atendimento, combater fraude e desperdício, ia garantir o direito previdenciário e a inclusão social. Mas para isso tinha uma variante, uma variável estratégica, né, que é a profissionalização da gestão. Que estava combinado, não era uma coisa de elementar, estava combinado, estava definido. E eu nunca tive nenhum problema com relação a essa variável. No tempo que eu fiquei na Previdência, nunca tive nenhuma preocupação, nenhum problema. Então, a profissionalização da gestão na Previdência Social, vocês imaginem o que é a Previdência Social, vocês entendem do que nós estamos falando. É uma entidade que tem 1.200 agências nesse país. Em termos de rede de agência, compatível, comparável aos grandes bancos. Né? Praticamente nós temos agência, a Previdência tem agência em 1.200 municípios. E braços depois para fazer o pagamento em todos os 5.000 e tantos municípios. Administra, então, pontos de pagamento nos 5.700 municípios desse país. Então aí agora entra uma questão de modelinho, né? É claro que a gente só colocou esse modelinho depois que fez, né? Essa aqui é resto de uma apresentação, ou pedaços de uma apresentação que nós preparamos e foi feita num seminário da Getúlio Vargas aqui em 2006, eu acho. No final de 2006 nós fizemos a apresentação. Então, isso aqui já é o pessoal pensando a ação que foi feita. Então, o que era a profissionalização? Era gestão de pessoas, configuração organizacional, gestão de processos e tecnologia de informação. Tudo isso é amparado num planejamento estratégico que nós fizemos quando fomos começar a gestão. E como é que foi esse planejamento estratégico? Uma coisa assim muito simples. Enquanto o Ministério estava rodando lá, eu continuei no planejamento ainda uns 15 dias lá na sala do VART, né, uns 15, 20 dias, juntando pessoas da Previdência Social do país inteiro e perguntando, como é que resolve o problema? O problema é fila, como é que resolve? Faz assim, faz assado, desse jeito, daquele outro jeito. Então nós criamos ali um conjunto de ações que iriam ser trabalhadas durante todo o período. Isso foi feito ali antes, né? Com quem? Com o pessoal da própria Previdência. Eu evito falar nomes, mas alguns são fundamentais que sejam colocados. O modelo do PGA, do Plano de Gestão da Administração, era o Leonardo Schettino, é um menino, né, que fez um mestrado aqui em São Paulo. Ele tinha uma proposta de modelo de gestão nas agências e tal. E na conversa assim, então vamos fazer um modelo, assim, um piloto em 4. Eu falei, não, vamos fazer um piloto em 100. E depois vamos fazer em 1.200. Né? Então, grande parte do modelo de gestão é da tese de mestrado de um menino que estava aqui. Né? Menino, eu ia te falar, mas é um puta técnico. Né? O Leonardo Schettino foi uma tese de mestrado e foi base do modelo de gestão
das agências. Bom, e assim por diante, né? Vou ao longo do tempo citar alguns, mas os outros que eu não citar é porque a memória está fraca, vai demorando. Bom, gestão de pessoas. Esse é o centro da estratégia. Nós estamos falando de milhares de funcionários, que inclusive no dia que eu assumi estavam em greve. Estavam em greve. Aliás, as greves da Previdência eram cíclicas, né? Todo mundo sabia, né? Igual fazendo chuva no Amazonas. Antes ou depois da chuva? Ah, vamos fazer depois da chuva por enquanto, tá bom. Aqui era assim, quando é que vamos entrar? É antes ou depois da greve? Porque era uma coisa natural, normal, tá certo? Então, a confusão e o descaso que tinha. Então, primeira coisa, gestão de pessoas. E foi fundamental, primeiro, obviamente, ter o que dizer. Mas a hora que a gente tinha o que dizer, era preciso comunicar. Então, foi um fato fundamental no alinhamento dos astros aqui, da vontade política e competência técnica, alinhar também a vontade da organização. E para isso nós usamos fortemente um modelo de comunicação, a Previdência não tinha, o único que tinha era o Banco do Brasil, que nos ofereceu gentilmente para fazer um programa de televisão a cada 15, 20 dias. E o modelo era muito simples. Uma bancada como essa, que sentava lá o ministro, o presidente do INSS, o Valdir Simão, na época, o presidente da Dataprev, o Soares, o secretário executivo, o Gabas, o chefe de gabinete, o Franco, uma bancada. E, do outro lado, em todas as gerências da Previdência Social, iam o gerente, os principais dirigentes ali locais, iam para uma agência do Banco do Brasil e assistiam aquele programa de televisão fechado. E interagiam, e perguntavam, e queriam, e questionavam, e queriam saber. Então, aquelas mudanças, ou aquelas portarias que a gente fazia, e botar um diário oficial, que ninguém lia, e se lia não entendia, e se entendia também não queria fazer, porque achava que não era para fazer mesmo. Tudo isso era transmutado para uma discussão objetiva, cara a cara. Assim, um a um. O cara estava vendo ali o ministro, o presidente, tá bom, pegou o Vardir, como é que é o negócio? Vardir explica, o Soares, como é que é? Explica, e assim por diante, né? Então, isso foi algo bastante relevante na estratégia do combate às filas e às fraudes. Outra questão central foi o concurso interno para a seleção de gerentes executivos. O gerente executivo na Previdência é como o coronel na estrutura das Forças Armadas. Ele é um coronel da região ali. Um cargo importante pra caramba. Agora, havia uma fragmentação no comando da Previdência Social. E qual era a fragmentação? Os gerentes não obedeciam lá em cima. Por quê? Porque o modelo de nomeação do gerente não tinha nada a ver com o presidente do INSS nem com o ministro. Nada a ver com isso. Ou seja, ele tinha uma relação, todo mundo era funcionário, tá certo? Todo mundo era funcionário público, não tinha ninguém de fora, até porque, por exigência legal, só podia ser gerente se fosse funcionário. Mas o modelo de nomeação era absolutamente sem modelo, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Aquela discussão ali e tal. E aí, o funcionário, ele sabe. Aliás, é funcionário, qualquer um, né? Eu disse como é que você me avalia, eu te digo como é que eu me comporto. Tá certo? Simples assim. Então, se o camarada era nomeado porque era amigo do deputado, não sei o que e tal, tudo bem, ele ia atender o deputado, o vereador, enfim. E a quantidade de Zezinho do INSS candidato a vereador era uma grandeza, né? Eu acho que agora diminuiu um pouco, né? O Zezinho do INSS candidato a vereador, eu acho que diminuiu. Né? Mas está uma boa pesquisa para fazer aí, para ver se ainda tem, né? Zezinho do INSS candidato. Bom, então o Franco, que era o chefe de gabinete, fez um concurso nacional onde todos os funcionários da Previdência puderam participar. Era um concurso assim, era um concurso de classificação. E com isso, participaram quase 5 mil funcionários. E nós classificamos, aprovamos 1.000 e pouco, e ficou uma lista de funcionários aprovados. Estes estavam em condição de ser gerente executivo. E aí, quando vagava, e a gente foi fazendo as mudanças em função, obviamente, de uma avaliação objetiva do desempenho de cada gerente,
E a substituição era feita por um processo muito claro, muito definido, muito transparente. Ou seja, quem está naquela lista que foi aprovado pode se inscrever. Ele pode se inscrever para mais de uma gerência. Então, colocamos lá, vamos fazer são 10 gerências. Pode se inscrever. As pessoas se inscreviam. A regra é muito clara, a portaria se inscreve. Aí pegava os que estavam 20 melhor colocados naquele ranking para aquela gerência. Aí colocava então a segunda parte, o currículo, a experiência, formação, etc. E re-ranqueava isso. Aí chamava os 5 primeiros para Brasília. Contratamos lá uma empresa, aliás, uma empresinha maravilhosa, que era a empresa júnior da PUC, né? Para fazer uma avaliação e uma dinâmica de grupo, né, com esse pessoal. Então o pessoal vinha, dava umas 30, 40 pessoas, fazia dinâmica de grupo e tal. E ao final disso, o Ministério, esse grupo aqui, né, o Valdir, o Gabas, eu e mais fazia uma discussão ali com os psicólogos que ajudavam. Eles não fazem diagnóstico, tem um problema de então assina atestado, né? Um negócio da profissão, isso eu não entendi direito. Mas eles davam uma indicação para a gente e aí a gente escolhia. E tinha um pressuposto, não escrito, óbvio, né, que era assim, ó, vamos improvisar. Se o cara é do Rio Grande do Sul, vamos mandar ele para Manaus. Se ele é da Bahia, nós vamos mandar ele para o Acre. Se ele é de Goiás, vamos mandar para o Rio Grande do Norte. Porque só assim você tem uma organização nacional. Você não tem uma organização nacional. Mas mesmo assim é muito difícil, porque com o tempo, cada lugarzinho vai criando regrinhas próprias, jeitinhos de fazer, que ao fim e ao cabo dá uma confusão muito grande, né? Ou seja, não tem um padrão decisório. Então, este concurso que o Franco fez, eu acho que foi central na comunicação da estratégia de promoção dentro da Previdência Social. Tá? Outra coisa foi a extinção dos cargos de DAS. Aliás, é muito comum a discussão. Não, porque os cargos em comissão, o Brasil tem 22 mil cargos em comissão, que absurdo. Bom, só na Previdência eu acabei com 4 mil cargos em comissão. Mas não mudou nada. Por quê? Porque os chamavam DAS. Então, entrava naqueles 20 e tantos mil. Mas só podia ser funcionário público. Bom, então, o que nós criamos? Nós criamos uma gratificação para ser chefe de agência. O banco, para ser chefe de agência, ele paga uma gratificação. Aliás, eu mirei muito no modelo de organização dos bancos quando eu estava discutindo essa questão aqui, sabe? Porque, ao fundo e ao cabo, a Previdência Social, o INSS, depois que nós tiramos a fiscalização lá de dentro, ficou só prestando serviço, o que é a Previdência Social? É um grande banco. O banco que vai lá, define que o dinheiro do cara vem e paga. Não tem mais nada para fazer. Então ele tinha que atuar como um banco, né? Nesse sentido da prestação de serviço. Então foram extintos os cargos de DAS, criou a gerência, as gratificações e criamos também um modelo de remuneração com a ajuda do planejamento, um modelo de remuneração variável, né, a partir de avaliações. Bom, claro, fizemos uma reestruturação organizacional moderna e implementamos com clareza uma cadeia de comando, certo? E buscou, obviamente, recursos orçamentários para melhorar a qualidade do gasto, assim por diante. Foi feito, essa é uma questão fundamental, né, uma questão tecnológica, então foi feito um redesenho que já tinha uma discussão, já tinha consultorias que já tinham passado por lá, já tinham diagnósticos, prognósticos, qualquer outros agnósticos, tinha tudo lá, tá certo? Só não tinha, né, o implementatório ali, né? Só faltava isso. Tudo estava definido, tudo desenhado. Então foi feita uma licitação, contratamos as pessoas para fazer o redesenho, para escrever, né? E foi feito um grande esforço para redesenhar tecnologicamente os métodos de trabalho. Tá certo? E associar o método de trabalho com a base tecnológica da organização. E uma coisa muito importante era a integração entre o INSS e a Dataprev. Porque são duas organizações, uma prestando serviço para a outra, né? A Dataprev prestando serviço para o INSS, mas que ao longo de décadas viviam as turras, né?
Mas nesse período também teve um alinhamento fantástico, né, com o Valdir, com o Soares, né, ali na direção. Os dois se entendiam e tinham reuniões frequentes, né, para acompanhar o andamento do nosso planejamento estratégico, que tinha as ações, inclusive transversais, entre as duas entidades. Não era um faz o seu, outro faz o... Não, tinha um planejamento estratégico. Foi feito compra de equipamento, etc. Bom, eixo de atuação. Então, como é que isso impactou a realidade? Primeiro, na melhoria do atendimento. Aqui muito do conceituação do Leonardo. Primeiro, mudança conceitual. Então trabalhamos com 3 conceitos. Programação, ou seja, nós vamos organizar previamente o horário de atendimento. Seletividade, o atendimento deve ser organizado em função da necessidade do segurado e não da necessidade do funcionário. E resolutividade, ou seja, a decisão tem que ser dada no atendimento. Porque o padrão era o que? Você chega, faz o pedido, o cara carimba tudo aquele negócio, põe dentro de uma pasta e passa para trás. Então o back-office fica impossível de ser resolvido. Mas aí não tem como resolver. Então, aqui era uma busca da resolutividade. Tinha que olhar para o cidadão e conceder o benefício. Tá? Agora, para isso é preciso muito treinamento. É preciso muita capacitação. Porque as situações que são enfrentadas são as mais diversas possíveis. O cidadão chega, cada um cada um teve uma história de vida, cada um trabalhou numa fábrica, nisso, aquilo, ficou desempregado, foi autônomo. Para você olhar toda essa papelória toda, é muito difícil. Então o cara tem que ter um treinamento, uma capacitação, experiência bastante forte, né, para fazer isso. Além disso, era preciso, e foi feito bem mais tarde, mudar a legislação. Porque, dado a fragilidade do sistema de informação da Previdência, eu penso que é isso, no passado a lei não permitia que a Previdência utilizasse as suas informações como prova de tempo de serviço. Mas eu até entendo que devia ser tão frágil, mas não podemos usar isso, porque sei lá, né, quem é que pôs essa informação lá dentro. Isso depois, com o fortalecimento da DataPrev, do sistema de informação, com trilhas auditáveis sobre a informação que estava sendo colocada, eu acho que foi na gestão ou do Marinho ou do Pimentel que eles conseguiram mudar a lei. Acho que foi o Pimentel conseguiu mudar a lei. Então, a partir dali foi possível, aquilo que o Pimentel falou, de dar a aposentadoria em meia hora e eliminar o saquinho de papel. Né? Essa é uma coisa fundamental que ocorreu posteriormente. E aqui o programa de gestão do PGA, né, que é um programa quase que um programa de qualidade, né, onde animou as pessoas a trabalharem fortemente. Fortalecimento dos canais à distância. Essa é uma questão relevante. Fortalecimento dos canais à distância. O que aconteceu? Nós, no planejamento, fizemos um diagnóstico. A primeira informação que saltava aos olhos era o seguinte: 70% das pessoas iam às agências da Previdência para tratar de benefício previdenciário, para benefício acidentário, auxílio doença e auxílio acidente de trabalho. Era isso. E o processo de trabalho era algo assim inimaginável, porque o cidadão ele precisava ir à agência para marcar a perícia, e depois ele ia para fazer a perícia, e depois ele ia para ter alta da perícia. Então, para um benefício, o cidadão tinha que ir 3 vezes à presidência. Bom, e cada vez que ele ia, ele tinha que apertar a fila, certo? Bom, então nós buscamos criar um modelo de atendimento à distância, ou seja, o sujeito fazer a marcação, o agendamento, sem precisar ir à agência, pela internet. E ampliar, obviamente, o acesso a esses 3. E aqui, um dado que eu acho que é importante vocês perceberem. Essa tabela aqui é de 2006. 45% do agendamento eletrônico que já estava construído, né, um modelo de agendamento eletrônico estava construído. Só que as pessoas não tinham acesso, não conseguiam chegar. Né? Não conseguiam chegar.
Porque a internet ainda não estava com essa capacidade toda, né? Por quê? Porque as pessoas não tinham internet na sua casa. Os centros de internet, os centros eram pequenos, eram poucos. Então, ainda 45% eram segurados e ainda iam na agência para fazer o atendimento, 24%. E história de contabilidade fazia com 9% e telefone era entre 6% e 8%. Como é que ficou a situação disso depois da campanha do 135? Telefone, hoje responde por 37%, 40%. História de contabilidade, 25%. Na agência só tem 6%. Ou seja, esse modelo do 135, ou seja, ligar e agendar, praticamente tirou 40% das pessoas da fila. Só isso, tirou 40%. E programação e resolutividade fez cair o tempo médio dentro da agência de 1h e 47 minutos para 40, 45 minutos. É claro que no primeiro momento, nos primeiros um ano e meio, a queda é muito mais rápida, claro. Todo mundo sabe, conhece esse fenômeno estatístico, né? Os primeiros 20% é bico, né? O segundo 20% é mais ou menos. O quarto e o quinto aí é duro, né? Então, hoje, o tempo médio de espera, que a tabela está rodada até 2012, é de 44 minutos. Mas caiu de 1h e 47 para 45 minutos. Depois tem alto e baixo. Essa é uma medida muito importante e o aprendizado sempre teve essa medida. Ele recebe uma senha, então é controlável, facilmente controlável quanto tempo o cidadão para, o trabalhador fica na agência. A hora que ele pega, a hora que ele sai. Isso aí é uma hora média, um tempo médio. Ou seja, se tem um tempo médio em 1.000 e tantas agências, um tempo médio de 1h e 47 minutos, significava que as pessoas ficavam, grande parte delas, 3, 4, 5 horas para ser atendido. E olha que isso aqui era só contado depois que entrava, fora as 4, 5 horas que ele já passava na fila, né? Aí você de madrugada, que aí o pessoal vendia cafezinho, alugava banquinho, vendia formulário falso, vendia tempo de serviço, né? Enfim, vendia qualquer coisa ali naquele negócio. Bom, a outra questão relevante aqui era as filas. Nós precisávamos ter um modelo para medir a fila, né? Porque o conceito de fila é um conceito estranho. O que é a fila? O que é a fila? A fila é a hora que o cara se organiza para entrar no cinema. Todo mundo se organiza em fila para entrar no cinema. Não dá para entrar em bolo, tem que entrar em fila. Então, qual era o conceito? Bom, o conceito que, depois de alguns debates, foi, bom, fila é aquele conjunto de pessoas que está na porta da agência na hora que você abre. Isso aqui é fila. Pô, lá dentro é o atendimento, as pessoas têm que se organizar para poder ser atendido. Bem, como nós não tínhamos sistema, né, na época o Valdir montou um modelo que era assim, bom, todo chefe de agência, a hora que abrir a porta, bota um celular e conta. 1, 2, 3, 4, 5, conta quantas pessoas tem. Simples assim, conta. E depois manda essa informação, né, para a central e isso vira uma estatística. Então, quando fez a primeira contagem, nós tínhamos em média no Brasil 80 pessoas na fila, a hora que abriu a agência. Em média. A média de São Paulo era maior, era 120. A média no Sul era menor, era 45, 50. Mas a média nacional era 80. Se são 1.300, 1.200, 1.000 e poucas agências, nós estamos falando de 80 mil pessoas na fila na hora que abre a porta. Tá certo? Era isso. Depois de um ano e pouco de trabalho, com esse foco, a última medição que foi feita é dezembro de 2006 e nós tínhamos uma média, na hora que abriu a porta, de 20 pessoas. Então, é um volume, é uma mudança de qualidade significativa, né? De 80 para 20 em um mês.
Ainda hoje deve ter gente que fica na fila, porque o sujeito quer ser atendido primeiro, então ele chega um pouquinho mais cedo, deve ter uns 4, 5, 10 pessoas. Embora hoje muito menos, porque praticamente todo o atendimento é agendado. Tudo é agendado, previamente. Isso, obviamente, ganha tempo de todo mundo, facilita o trabalho de todo mundo. E aqui, nessa questão aqui, eu quero fazer uma ressalva na fala do meu amigo Vart, que eu tenho culpa de muita coisa, mas dessa eu não tenho. Quem implantou o modelo de webcam já não foi na minha gestão, já foi bem depois. Eu acho que foi na gestão ou do Marinho ou do Pimentel, e eu me lembro bem disso porque o Valdir, que foi presidente da minha época, depois voltou a ser presidente do Pimentel, me ligou e disse: ó, Machado, estou te ligando para te matar de inveja. Eu falei: mas o que foi? Olha, lembra aquela contagem? Lembro. Então, agora é o seguinte, eu estou aqui na minha sala e eu tenho uma sala de situação que eu sou capaz de ver todas as militantes da agência da Previdência, saber quem está lá dentro, o que ele está querendo fazer, e se for o caso eu falo com o funcionário que está atendendo e com o cidadão que está sendo atendido. Então isso foi montado bem mais tarde. Então, mas é na mesma linha, quer dizer, a linha é essa, de você ter o controle, né? O controle do que está acontecendo. A organização precisa saber que as pessoas estão vendo o seu trabalho, para bem e para mal. Tá certo? Essa é uma questão relevante. Segundo eixo, combate ao desperdício. Então, fila e fraude. Segundo eixo, combate às fraudes e ao desperdício. A primeira coisa que nós temos foi o censo previdenciário. Havia uma mística de que os benefícios da Previdência Social, 50% era fraudado. Alguém fazia lá, pegava um, 2 casos lá e extrapolava. Então era uma coisa assim que precisava ser feita. Tivemos uma tentativa, várias tentativas de fazer censo, né? Uma delas foi no começo do governo Lula com o Bersolini, que deu um problema de planejamento, né? E aí, obviamente, criou-se o carnaval em cima do censo. Então, era um fetiche, precisava fazer o censo, mas todo mundo tinha medo, né? Então, em 2006, né, nós resolvemos fazer o censo. Obviamente, todo mundo tinha medo, né? Então, nós montamos o modelo do censo, como ia ser, e aqui foi fundamental o papel do Brunca, por exemplo, do Gabas, foram pessoas importantes na definição do modelo. O Brunca desenhou o modelo com base na experiência dos fracassos anteriores, né, das críticas anteriores, montou um modelinho com bastante parcimônia, etc. De posse desse modelo, por orientação de alguns amigos jornalistas, né, eu peguei esse modelinho debaixo do braço e fui praticamente em todas as áreas relevantes do país para aceitar um negócio desse, porque nós estamos mexendo com 20 milhões de pessoas. Não é um negócio trivial. Fazer um censo é 20 milhões, cara. Na época era menos, 14, 15, porque os benefícios temporários não foram trabalhados. Então veja, mexer com muita gente. Mexer com muita gente. Fazer prova de vida e prova de que está ali. Então, peguei o modelinho, fui debaixo do braço e fui. Conversei com a presidente do Supremo, do STF. Disse: olha, vai acontecer isso aqui, sabendo que é assim. Conversei com o presidente do Congresso, o presidente do Senado, da Câmara, porque, olha, acontece isso, vai acontecer assim, assim, assim. Falei com o Tribunal de Contas, fui lá, conversei com o presidente do Tribunal de Contas. Conversei com o Procurador-Geral, né, na época, da PFN, do Ministério Público Federal, e visitei as principais redações. Estive na Globo, na Folha, no Estadão, no Correio Brasiliense. E a conversa com eles era assim: olha, gente, dia tal vai começar o censo. Se vocês quiserem derrubar o ministro, é nesse dia. Pronto, é facinho fazer, mas é fácil. Vocês vão lá, procuram uma velhinha, cega, paralítica, que por acaso está lá fazendo um negócio. É nesse dia, você viu? É só tirar uma fotografia para o jornal. Eu não sei se teve um caso, mas ninguém publicou nada. Eu acho que deve ter tido, mas eu acho que eles falaram: não vamos derrubar o ministro dessa vez, né? Esse é um bom menino, está no bom serviço direito. Tá? Mas, com base nisso, nós fizemos então o censo. E o censo previdenciário tinha todas uma confusão ali de atualização cadastral, redução de pagamento devido, etc. Os objetivos foram cumpridos, foram várias etapas, então toda uma discussão aqui de etapas. E a redução
que nós tivemos, em função do recadastramento, não foi de 20%, 30%, mas foi de 2,5%. O que, se vocês pensarem que isso é uma conta, né, de alguns bilhões, né, isso equivalia a 1,5, 2 bilhões de economia, certo? Não era os 30 bilhões, não resolveu o déficit da Previdência, por óbvio, mas era um dinheiro que era desperdiçado, porque demorava para dar baixa no benefício, etc, etc. Então, a partir dali, inclusive, o modelo depois, hoje da Previdência, é um modelo de recadastramento automático. Todo ano ele é feito diretamente do banco, já tem todo um modelo, está tudo definidinho, então isso acabou esse fetiche, esse problema. Ainda no combate às fraudes, foi feito grandes convênios com a ABIN, com a Polícia Federal e assim por diante. Mas a questão mais relevante para a questão de gestão foi o trabalho na gestão de benefícios por incapacidade. Seja o auxílio-doença, o auxílio sem trabalho. O modelo que estava colocado, e aí a questão de modelo, né? É interessante. O modelo era assim: em gestões anteriores, se percebeu que a questão da perícia era um problema sério, os médicos peritos não queriam trabalhar, é difícil de trabalhar com eles, então vamos achar um jeito rápido, fácil e barato. E foi feita então uma terceirização dos médicos peritos. Contratou. Você dá um convênio, cadastra o médico e ele passa a ser o médico perito. Ou seja, coloca para uma pessoa fora da organização que tem interesse X, né, para conceder o benefício, porque quem concede o benefício é o médico perito. Ele que diz: olha, o senhor vai ficar 3 meses, o senhor vai ficar 4 meses. Aqui na caixa, né? Como a população diz vulgarmente, né? Na caixa. Então, você dá esse poder para ele. Então, o que aconteceu com o gasto com perícia médica? Forte crescimento de 2000 até 2005. Só olhar isso aqui, ó, esse gráfico. Em 2000 tinha 569 mil benefícios sendo pagos. 569 mil benefícios sendo pagos em 2000. Em 2006, estava em 1.618.000 benefícios. Ou seja, alguma coisa errada. Tá certo? Alguma coisa errada. A decisão, no começo de 2003, inclusive tomada pelo Berzoini, foi de fazer concurso público para médico perito e reestruturar a carreira de médico perito. Quando nós assumimos na gestão, eu já peguei o concurso feito e só dei posse para mostrar, né? Já estava tudo ok. E aí, olha que coisa interessante. Esse aqui é em valor, era 3 bilhões, foi para 13 bilhões. O que foi feito? Readequação do médico perito, substituição por médico concursado e reordenamento da lógica da avaliação. Aquela questão de fazer a alta programada. Ou seja, o cidadão ia 3 vezes. Uma para marcar a perícia, outra para fazer a perícia, outra para ter alta. Então, para agendar a perícia é pela internet. A perícia tem que ser feita e deve ser feita, então, por médico concursado. E, em terceiro lugar, a alta, não precisa eu falar. O médico sabe, se quebrou o braço, é 1 mês e meio de licença. Está com problema na perna, é 2 meses. E a outra coisa é o seguinte: olha, se você estiver bom, está liberado para trabalhar. Se você tiver problema, volta para fazer uma segunda perícia. Então, fazer a perícia na exceção, não na regra. Certo? Então, com isso, você reduziu enormemente a fila, reduziu enormemente a fraude e reduziu enormemente o desperdício. Aí você vê a mudança da quantidade de perícia. Esse gráfico é fantástico para demonstrar exatamente isso. Em 2005, logo no começo que nós fizemos a gestão, nós tínhamos mensal de 700 a 800, 900 mil perícias mês. Sendo que 500 mil perícias eram por terceirizados
e 300, 350 por médicos concursados. Com a entrada dos médicos concursados, que começa em setembro de 2005, a perícia terceirizada vai acabando. E aqui ela acabou mais rápido porque estava em torno de 180 mil perícias por mês, quando os médicos terceirizados fizeram uma greve. Já viram isso? Médicos terceirizados de greve? Mas é bom, então, ótimo, pode continuar em greve. Então aí foi rapidamente para zero por causa disso. Não ia demorar um pouco mais, porque em algumas regiões, evidentemente, você não tinha médico ainda concursado, leva tempo a você alocar cidades pequenas e tal. Então, a ideia não era acabar com o médico, era só colocar onde fosse absolutamente necessário, marginal, no modelo. Então, acabou muito rápido. E aí, observe que o total de perícias ficou em torno de 500 mil. Por quê? Porque a alta programada já começou a fazer efeito. Então, nós tivemos dois efeitos, a alta programada e o fim da terceirização. E aí, esse é o impacto que teve no estoque de benefícios acidentários e auxiliares. Você vinha de 300 e poucas mil até 1.600.000. Aqui começa, em agosto, setembro, essa linha aqui é maravilhosa. Essa aqui é a tendência, a tendência é onde é que ia, e aqui é o corte. Nesse momento, setembro de 2005, você tem a mudança, a entrada da alta programada e a entrada dos médicos peritos concursados. Aí você tem uma estabilização na faixa de 1.200.000, 1.300.000. Sendo que hoje isso aqui vai por teto, Essa tendência aqui não cabe no gráfico. Ou seja, mudou efetivamente a tendência do benefício. Ou seja, realmente tinha alguma coisa muito errado naquele modelo que estava sendo trabalhado. Aqui são os valores, em valor também nota-se uma queda, não fica tão acentuado por conta da evolução do valor do salário mínimo, portanto do valor dele. Conclusão. Conclusão que, olhando de hoje, a gente pode tirar é que é possível conciliar a garantia do acesso ao previdenciário com diminuição do crescimento acelerado e acentuado na concessão de benefícios. Então, era possível e foi feito uma gestão compartilhada com a organização e uma orientação política muito clara. Isso aqui são os dados só para vocês perceberem. A partir de 2005, muda-se o patamar de atendimento. Acesso ao benefício é isso. Antes, com toda 2003, 2004, com toda aquele parafernália de fila, aquela coisa toda, você tinha 300 mil atendimentos em média. A média mensal era de 300 mil, 340 mil atendimentos. 400 em 2050, 400 em 2005. 2006 para frente você tem 580, 600, 590, 600, 600, ou seja, você sai de um patamar de 300 mil atendimentos para 600 mil atendimentos. Então, você garante efetivamente o acesso ao benefício previdenciário. Isso aqui é a curva de todos os benefícios, estava aqui em 23 mil benefícios. Aqui é o efeito da gestão mudando a curva, você tira a curva do lugar, e aí depois, claro, ela segue a sua tendência de crescimento vegetativo. As pessoas vão envelhecendo, vão se aposentando, e aí a tendência é de crescimento de volume de previdência paga. Por último, esse gráfico aqui é interessante, que mostra que nós temos uma evolução muito definida do volume de beneficiários. Estamos hoje com 25 mil beneficiários da Previdência, mais 3.900 os assistenciais. Ou seja, nós temos hoje 29 milhões de pessoas que recebem benefício da Previdência. Ou seja, é um dos aspectos centrais da rede de proteção social no país,
que é um dos elementos do crescimento econômico que nós estamos vivendo hoje. Era isso que eu queria falar. Muito obrigado. Fazer essa questão do médico perito e da missão que lhe foi confiada. Uma missão muito bem trabalhada, porque eles se transformaram em defensores intransigentes da Previdência, assim como o próprio Ministério Público. E dentro desse modelo, eles passaram o pressuposto. Eu tenho dois exemplos para dar. Um foi um debate que nós fizemos no bloco sobre os médicos peritos, o atendimento aos médicos peritos. Eu estava vendo alguns assassinatos ali, por indignação, e muitos médicos peritos apareceram lá, e a visão que eles me passaram de como eles veem o sujeito que vai, o segurado que vai pretender o benefício, é que, em princípio, até prova em contrário, todo mundo é malandro. Eu confesso que eu fiquei escandalizado com a percepção, porque eu tenho um caso específico de uma ex-secretária que teve um AVC, e ficou multa, ela até hoje está multando. Passou 4 anos para conseguir a aposentadoria, porque o médico sempre dizia que... Então, digamos, a questão das estatísticas e das metas, esse desafio de compatibilizar o fato de ser um servidor público, servir um cidadão, e atender metas. Eu acho que esse é um problema sério que nós já temos em muitas organizações públicas, muito essa visão. Eu vou defender, é minha missão defender o Estado, então qualquer forma de benefício, qualquer forma de demanda é uma maneira de você saquear o Estado. De que maneira compatibilizar as metas e essa defesa, que tem que ser realmente severa aí das contas públicas, com o respeito aos direitos do cidadão? Aí, assim, a questão central é a capacitação e o debate. Em 2005, 2006, toda a discussão que nós fizemos foi no sentido de garantir o acesso do trabalhador ao seu direito previdenciário. Isso é um lado. O outro é combater a fraude. Essas duas questões têm que andar juntas. E é preciso muita conversa, é preciso muito debate, muita capacitação. Eu entendo que em alguns momentos você tem um desvio de personalidade. Nós estamos falando de 1.400, 1.500, 2.000 pessoas. Em 1.400, 1.500, 2.000 pessoas, seguramente você vai ter 3, 4, 5% desviante. Não tem como. Aí é preciso, a organização estar atenta para combater os desvios de procedimento. Tá certo? E até onde eu conheço, do período que eu fiquei e depois dos que sucederam, nunca se colocou meta de concessão ou não de benefício para o médico perito. Nunca se colocou. Pelo contrário, toda a discussão foi sempre no sentido de garantir o acesso ao direito previdenciário. O trabalhador que não tem condição de trabalhar tem que ter o direito à sua assistência e à previdência social. Isso é um direito inalienável. E veja, naquele momento, que é o primeiro momento de enfrentamento, depois a presença melhorou muito por conta da continuidade, o Marinho, o modelo foi continuado muito fortemente. Mas naquele momento de enfrentamento do volume de fraudes que tinha na Previdência, na área de perícia médica, era tão grande que nós tivemos 2 médicos assassinados. Eu fui em Juiz de Fora, eu fui no enterro, fui no deu, mas fui na missa 7º dia de uma médica perita que foi assassinada a mando dos seus colegas. Mas era terceirizado, né? Porque ela se insurgiu contra a fraude. Foi naquele momento ali, foi 2006. E depois nós tivemos um outro médico perito que foi assassinado em situações não esclarecidas, em Contagem. Também era um médico perito. Por quê? Porque ele não aceitava aquele procedimento. Então, eu acho que as questões desviantes precisam ser abordadas
e precisam ser tornadas, trazidas para o consciente da organização. Porque em nenhum momento a Previdência Social, né, minha época e dos meus sucessores, nunca vi ninguém colocar. Você tem 10 benefícios para conceder. Nunca vi, nem soube notícia de que isso pudesse ocorrer. E não pode ocorrer, porque o principal é garantir o benefício. Esse é o principal. O segundo é combater a fraude. Agora, é interessante observar que nós estamos lidando com pessoas. E o ser humano tem racionalidade, mas também tem emoções. Um dia desse eu fiz uma palestra discutindo essa questão e um aluno disse: mas professor, a minha prima está lá, ela tem isso, não consegue trabalhar, e o médico não aposenta, mas ela não tem condição, porque ela tem um problema na perna, ela não consegue. Tá, eu entendo isso, mas o médico deve ter suas razões. Agora, por outro lado, eu conheço um caso de um amigo, filho de um amigo nosso, que sofreu um acidente no fim do ano passado, ficou tetraplégico, está tetraplégico, está na cama, não mexe o braço, não mexe a perna, não mexe nada. E o médico perito foi fazer a visita, né, porque trabalho, o médico aí o médico perito falou: tá bom, eu vou te aposentar. Não, pelo amor de Deus, não me aposenta, eu não vi não, eu vou voltar a trabalhar. Ou seja, o menino não quis ser aposentado. Por quê? Porque ele acha e pensa e quer voltar a trabalhar. Então é uma situação muito difícil, né? Tem muita psicologia aqui, né, para você não, no caso, ferir a sociedade desse filho do meu amigo, né? Bom, mas eu acho que a questão central é a discussão, é o debate, é não jogar para debaixo do tapete essas questões, para que haja uma discussão forte em cima disso. Em relação à vontade política, eu chamo atenção para 2 episódios que eu acompanhei nos anos 90. Um foi quando pela primeira vez se tentaram definir metas para a Previdência, e uma das metas era o tempo, a demora, o tempo entre você receber o pedido de aposentadoria e a concessão do benefício. Eu lembro que ganhou, não sei se foi Novo Hamburgo, uma daquelas cidades do Rio Grande do Sul, ganhou. Fiz uma coluna enaltecendo, novo modelo, deu jeito de o olha, aqui a média foi X. Na cidade vizinha, a média é 10 vezes maior. Só que eu não ganhei nada em relação a isso, a não ser o reconhecimento. Que essa questão do variável aí que não existia. E em relação à concessão, ao próprio INSS poder comprovar a concessão de benefícios, eu lembro o ministro Valdir Dornelas, que inaugurou aqui no Jabaquara um posto, onde você tinha todas as informações, mas não tinha lei que permitia você utilizar isso aí, né? Então isso aí comprova essa questão de que a questão técnica e a vontade política são indissociáveis aí para você avançar nessa área de gestão. Bom, vamos abrir para... Meu nome é Luiz Otávio, sou auditor aposentado da Receita Federal. Eu ia fazer a pergunta no fim, mas o sempre ministro falou em fila e fraude, falou em como é que resolve o problema, falou em muita conversa. Então ele acabou me motivando a fazer a pergunta antes. A pergunta, na verdade, não é pergunta, é um desafio. Eu desafio o ministro Fábio, eu desafio o ministro, desafio o nosso amigo Walter, que já, através do jornalista, né? E desafio qualquer pessoa aqui que está nesse auditório, mas é um desafio que eu quero perder, hein? Eu quero perder o desafio. Eu desafio a promover uma reunião de alguém do Poder Executivo comigo, com o objetivo de analisar alguns rascunhos de propostas voltadas a retirar das mãos dos bandidos de colarinho branco as principais ferramentas usadas para roubar o dinheiro do povo. O dinheiro do povo ele é roubado basicamente através de 7 ferramentas, aquelas ali que estão projetadas: empresas fantasmas, dinheiro vivo, empresas alaranjadas, controladas por caixas pretas, importações de paraísos fiscais, contas de empresas no exterior e envio de dinheiro para fora. Aquilo ali são pastas com alguns pouquíssimos exemplos, mas que demonstram que 80% a 90% das grandes roubalheiras são feitas com este ferramental. Eu vou deixar aqui para o sempre ministro, e se alguém eventualmente quiser cópia desses pouquíssimos exemplos, está no computador do Fábio, certo? Então, tem lá uma cópia lá. A gente vai colocar no Brasilianas, então é um processo aí de
Então, o que eu gostaria é o seguinte: eu quero perder, eu quero ser derrotado, eu quero que alguém consiga uma reunião minha com alguém do Poder Executivo para, pelo menos, ouvir lá o que aquele camarada lá, aquele velhinho aposentado da Receita tem a propor sobre as 7 ferramentas básicas da corrupção. Obrigado. Bom, será disponibilizado no portal depois, para quem quiser ter acesso aí. Professor, havia um certo terrorismo na mídia com relação ao déficit da Previdência. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, como é que está hoje. Isso foi um grande feito. A discussão do déficit da Previdência, ela não pode ser uma discussão inflamada, né? Ela tem que ser uma discussão racional. Em 2005, quando eu assumi a presidência, estava toda essa discussão, não, porque vai quebrar amanhã, etc, etc. Então, nós fizemos lá as contas, as projeções, e eu disse com muita clareza, no final de 2005, 2006, que a Previdência não ia quebrar amanhã. Não era um negócio para fazer de afogatilho, etc, etc. Mas que a Previdência precisa pensar o seu modelo de benefícios e de arrecadação. Isso, no médio prazo, é importante que faça. Tanto é assim que nós iniciamos em 2007 um seminário, né, um congresso para discutir a questão dos benefícios da Previdência, o modelo de Previdência Social. Né? O que acontece com a Previdência? Nós temos, quando olhamos o conjunto de dados, eu estou agora já longe, com um distanciamento tranquilo, já estou há 6 anos fora da Previdência, e quase 2 fora do governo, então dá para olhar com distanciamento, isso é bom. O que tem na Previdência? Nós temos 3 blocos de questões. A primeira é a Previdência Urbana por tempo de serviço. Essa Previdência Urbana por tempo de serviço, que é aquela que as empresas pagam em torno de 20%, agora já, alguns setores estão pagando 1,5%, 2% do faturamento, era 20% da folha, e os trabalhadores pagam de 8% até 9,5%, dependendo do seu salário. Isso dá uma contribuição que, nos últimos anos, tem praticamente coberto todos os benefícios urbanos. Tá certo? Tem coberto. Não tinha cobertura em 2005, mesmo isso tinha déficit, mas a partir de 2005, com o crescimento da economia, a formalização, nós superamos o volume de trabalhadores formalizados com relação aos trabalhadores informais, isso então aumentou a arrecadação e os benefícios puderam ser cobertos. Nós temos um outro bloco, e o presidente Lula fazia questão que a gente separasse isso, um outro bloco que é a Previdência Rural. A Previdência Rural, ela tem uma história, né, que vem lá do Fundo Rural, e que aos poucos foi sendo criada, era um auxílio, né? Era um auxílio lá atrás, não era o mesmo padrão de salário. Depois da Constituição de 88, o benefício passou a ser o piso, seu salário mínimo, e portanto isso garantiu aos trabalhadores rurais uma proteção bastante forte. Mas a arrecadação do Fundo Rural é absolutamente insuficiente. Então, o grande percentual do déficit ocorre em função da presença rural. E além disso, nós temos ainda o benefício de assistência social. Todas as pessoas sem renda, a partir de 65 anos de idade, têm direito ao salário mínimo. Então, esses três blocos é que compõem uma insuficiência de recursos de arrecadação dessas contribuições para os pagamentos em torno de 40 a 50 milhões por ano. Bem, você pode dizer, bom, vamos separar o que é rural. Isso não tem benefício mesmo, não tem como você não tem arrecadação para isso. A arrecadação vem pelo tesouro, portanto não paga. E nesse sentido a Previdência não é deficitária. Isso é verdade, mas não é toda a verdade, viu, Nassif? Não é toda a verdade. Por
por que não é toda a verdade? Porque o nosso modelo de previdência é um modelo de repartição. Você arrecada e reparte. Tá certo? Mas embora seja de repartição, que não seja aquele modelo atuarial, que você capitaliza o recurso que foi recolhido e olha para o futuro, é preciso olhar para o futuro. E se você olhar para o futuro, não há dúvida que esse modelo que está aqui é inviável. Não há dúvida, ele é inviável. Me perdoem os meus amigos sindicalistas, isso é inviável. Por que é inviável? Tem uma força tectônica que não depende da minha vontade, mas depende de ninguém. Uma força tectônica que é o modelo que nós temos da curva da população brasileira. Nós vamos atingir o nosso ápice de população econômica ativa em 2040, 2050. Depois dali para frente, nós vamos ter cada vez mais que carregar os velhinhos. Espero que paguem a minha aposentadoria. Né? Aqui, a minha preocupação é que continue pagando, porque eu vou viver até 2070, 2080. Tá certo? Então é preciso ver que alguém pague esse negócio. Então, efetivamente, nós vamos ter uma mudança da nossa pirâmide etária. Completamente. Aquilo que era uma pirâmide, jovens embaixo, velhinho em cima, ele vai virar um barril. Né? Vai virar um barril. Ou seja, nós vamos ter 14, 15 milhões de pessoas acima de 65 anos de idade. Então, não é possível, mesmo no modelo de repartição, imaginar que daqui a 10, 15, 20 anos será possível manter uma situação onde o trabalhador trabalha 30, 35, contribui com 8, 10% do seu salário e depois viva mais 30 anos recebendo 100% do seu salário. Não fecha essa conta. Essa conta não fecha. Então, nesse sentido, eu acho que, e essa foi sempre a minha proposta naquele seminário, naquele fórum, é que nós fizéssemos as alterações agora, pensando para daqui a 20 anos. Pensando para daqui a 30 anos. Tem que ter impacto daqui a 20, 30 anos, mas tem que fazer agora. Então, a proposta de fazer as mudanças para aqueles que estão entrando no mercado de trabalho agora, elas têm que ser feitas. E quanto mais demorar a ser feita, mais traumático será no futuro. Então, agora vamos pegar direitinho os impactos, digamos, dessa discussão no âmbito da mídia e no âmbito das medidas. Né? O Nelson, quando fez essa separação, até passou os dados lá, no blog, e deu uma baita discussão na mídia, porque alguns defensores aí desse tributário, fiscalista, a qualquer preço, diziam o seguinte: não importa se sai da conta A, da conta B, importa que tem o déficit. Mas claro que importa. Se eu pego todas essas políticas sociais, jogo na Previdência, jogo como se fosse um rombo da Previdência, a única forma de acerto é através de cortes na Previdência, ou de aumento de tributos ou de redução de benefícios. E quando se colocava dentro daquela perspectiva lá mista, lá daqueles números, você exigia medidas imediatas. Então seria você entrar em cima de direitos adquiridos, coisa e tal. Quando o Nelson fez a separação, você passou a ver, primeiro, que existe um problema objetivo, mas que é um problema que você pode resolver no âmbito de geração. Então, com isso, muda totalmente o foco da discussão. E todas aquelas políticas sociais que nós temos hoje aí, isso aí são... Quem é que paga? Sai do orçamento? Isso é uma responsabilidade de país, não de aposentado ou do sistema previdenciário em si. Então foi uma discussão que aclarou de uma forma... Mas essas sutilezas, é coisa que em geral o leitor comum não pega. Então quando vinham os jambiados daqui, falavam, mas pouco importa se é previdência, se é isso, se é benefício, aquilo. O que importa é que tem um rombo. Não. A hora que você define qual é a causa, se a causa é a previdência, toda a solução se dá através da previdência, corte de benefícios. Então foi um ponto relevante. Agora, a questão também é que quando você tira esse sentido de urgência, você também não pode fraquejar e tem que partir para essas soluções definitivas, efetivamente. Bom, nós estamos terminando essa segunda rodada aí. Muito obrigado pela aula aí, Nelson. Foi uma bela exposição. Belo case aí para a gente divulgar no portal, principalmente com todas essas nuances aí de você ter a parte técnica, mas tem que ter fundamentalmente um conhecimento do que você está trabalhando, conhecimento da cabeça das pessoas, conquistar corações e mentes aí,
que é algo que as caixas pretas aí nunca... Eu lembro algumas propostas que vinham, não, nós, se fizer um trabalho de consultoria, vamos economizar 5 bilhões por ano. E o trabalho de consultoria consiste, não é que economiza luz aqui, mas as questões estruturais, efetivamente, passam por uma visão interna do problema que não é a consultoria externa que vai resolver. Então, muito obrigado, Nelson. Prazer.